Esse vídeo não chegou até você por acaso. E eu gostaria de falar nesse vídeo sobre por que muitas vezes é tão difícil confiar em Deus. Quando nós estamos viajando, nós confiamos que o motorista vai nos levar para o lugar certo. Eu trabalho em uma cidade vizinha durante o dia e eu volto no final do dia e eu estava refletindo sobre a volta para casa. O motorista, ele estava dirigindo, já estava escuro e eu estava no meio do ônibus, e eu não conseguia ver o caminho, mas mesmo assim eu confiava que o motorista estava vendo o caminho e iria me levar para o lugar certo. E eu pensei, nossa, é assim também com Deus. Porque muitas vezes a gente se sente assim, que parece que tudo está escuro, a gente não consegue ver para onde a gente deve ir, por que aquilo está acontecendo, o que a gente deve fazer. Muitas vezes se encontra nessa situação, se sentindo assim, na escuridão. E agora, o que eu faço? Não sei se você está passando por isso, mas fica até o final do vídeo que Deus quer falar contigo. E eu fiquei pensando sobre isso. E eu confiei que o motorista estava vendo o caminho e ele estava me guiando. E eu não ficava pensando, meu Deus, será que eu vou chegar no lugar certo? Será que ele vai desviar o caminho? Será que isso? Será que aquilo? Eu não fiquei me perguntando isso. E eu pensei, mas por que com Deus a gente fica se perguntando? Senhor, mas será mesmo que isso vai acontecer? Como se Deus não tivesse no controle das coisas. Mas Deus, Ele está no controle da tua vida. Deus, Ele está no controle de tudo. E por mais que você pense assim, nossa, isso aqui que está acontecendo comigo, muito difícil, viu? Parece que Deus não está vendo a minha causa. Mas a tua causa, ela está diante de Deus. Deus, Ele tem um porquê para permitir essas coisas. E por mais que as coisas que estão acontecendo também seja por decisões suas, porque muitas coisas Deus, Ele permite. E também muitas coisas a gente permite na nossa vida. Mesmo assim, Deus ainda pega isso e transforma uma bênção para a nossa vida, se a gente permitir. E nesse vídeo Deus, Ele quer falar, permita Deus transformar o seu coração desse processo que você está passando. Porque muitas pessoas não saem de alguns processos, porque em muitos momentos elas não deixam ser transformadas diante de Deus. A sua mente não é transformada, o seu coração não é transformado. E para um tempo aceitam a situação, mas Deus, Ele não quer que a gente aceite a situação. Deus, Ele quer que a gente lute em oração, agradecendo a Deus, colocando tudo diante de Deus, confiando nele. É dessa forma que Deus quer que a gente faça. Quando o rei Ezequias, ele recebeu a palavra do profeta, falando que era para ele organizar a vida dele, porque aquela enfermidade realmente iria levar ele para a morte e ele não iria viver, certamente ele iria morrer. O que ele fez? Ele se voltou para o Senhor, orou e ali ele clamou diante de Deus. Ele pediu para o Senhor. E Deus fez o quê? Deus, ele concedeu o pedido que aquele filho dele fez, que o Filho de Deus fez, que foi Ezequias. Assim também é contigo. Não aceite as coisas acontecerem na sua vida. É na sua área financeira, você não vive bem financeiramente, Deus, Ele não quer que você viva de migalhas. É na sua vida sentimental, Deus, Ele não quer que você viva de migalhas. Qual área da sua vida? Qual é a área da sua vida que você está vivendo de migalhas? Deus não quer isso para você. Deus, Ele quer que você viva em abundância. Deus, Ele veio nos conceder vida. E vida em abundância. Então nós precisamos entender que Deus é um Deus que transforma a água no vinho. Deus, Ele transforma o que é bom em algo maravilhoso, em algo incrível. Então a gente precisa aprender a confiar. Então muitas vezes o que mais atrapalha a gente nesse processo de confiar em Deus é olhar para a gente, é olhar para as circunstâncias, ao invés de olhar para Deus. Mas Deus, Ele está falando contigo nesse momento. Não olhe para as circunstâncias, não olhe para você, olhe para mim. Vamos olhar para Deus. E muitas vezes, pessoal, a gente ora assim a Deus, pedindo para Deus falar com alguém, para Deus tocar no coração de alguém. Mas
Muitas vezes Deus ele já tem algo preparado para falar com a gente. E está na palavra dele. Então você tem tirado tempo para orar a Deus, para ler a sua palavra, tempo assim de oração, e você fechar a porta do seu quarto, e você se derramar a Deus. Muitas vezes a gente quer conversar com um amigo. A gente fala, né? Ou tô passando por isso, tô passando por aquilo. Muitas vezes a gente pode até chorar. Mas que tal fazer isso diante de Deus? Derrame suas lágrimas diante de Deus. E uma coisa que eu tenho aprendido é que tem coisas que você não precisa falar para ninguém, apenas para Deus. E quando você consegue passar pelo processo só você e Deus, parece que você consegue sentir a resposta de Deus mais clara. Porque muitas vezes você vai falar as coisas que você está passando para algumas pessoas, e as pessoas querem dar palpites, querem dar opiniões que muitas vezes não é de Deus. Então aprenda a guardar também algumas coisas entre você e Deus. Tem processos que é para você contar o testemunho no final, porque Deus ele quer te honrar. E muitas vezes a opinião das pessoas pode atrapalhar o seu processo. Então não deixe ninguém, não deixe nada atrapalhar o seu processo. Porque muitas vezes você pode falar o que você está passando, qual é a sua causa, e a pessoa dizer, não, realmente isso aqui não tem como acontecer. E você pode até parar de buscar, porque você pode realmente pensar, nossa, realmente isso aqui é impossível, não tem como Deus fazer. Mas Deus, ele é o Deus que criou os céus e a terra. Por que Deus ele não pode criar uma nova história para a tua vida? Gente, nós precisamos confiar em Deus, descansar em Deus. E quando a gente aprende a ler a Bíblia todos os dias, a orar todos os dias, nós nos deparamos com muitas histórias de transformação, de livramento, muitas coisas incríveis Deus já fez e Deus ainda faz. Deus ainda faz. Use a tecnologia para o seu bem. Se você pesquisar na internet testemunho de vidas transformadas, você vai encontrar, você vai ver a forma que Deus agiu na vida das pessoas. Veja que a sua causa, ela está diante de Deus, ela não é impossível. Confia em Deus, aprenda a confiar em Deus. Eu não sei se você é pai, né, ou mãe, não sei, mas o pai e a mãe, ele quer o melhor para os seus filhos. E quando o filho pede algo e o pai vê que ele não está preparado para receber, ele vai esperar um pouco mais. Se ele vê que não é o momento certo, ele não vai te dar no momento, mas no momento certo, ele vai te entregar. Então, o momento agora é para você confiar, para você descansar, é para você entregar a sua causa diante de Deus. Porque quando você menos esperar, tudo acontece. E muitas vezes as coisas acontecem de repente. Por que de repente? Pra gente é de repente, mas por trás dos bastidores as coisas já estavam acontecendo. Então a gente precisa confiar que por trás das cortinas que a gente não vê, Deus, ele está trabalhando e tudo está se encaixando. Ah, mas por que eu perdi meu trabalho? Ah, mas por que isso aconteceu? Por que aquela pessoa se afastou? Por que isso aqui não aconteceu do jeito que eu queria? É tudo a forma que Deus está trabalhando para moldar o futuro que será um presente para a sua vida. Então não reclame, porque reclamar é clamar isso que você está falando negativo 2 vezes. Então não reclame, apenas agradeça, porque Deus ele não te deixa sozinho, ele não te desampara. Ele está com você. Confia em Deus, ore a Deus. Neste momento eu vou estar fazendo a oração por você. Senhor Deus, abençoe essa pessoa, Senhor, que está aqui nesse vídeo, Pai. Que ela possa sentir, Senhor Deus, a Tua presença. Que ela possa ter certeza do Teu amor, do Teu cuidado. Que ela possa ter certeza de que o Senhor não desampara ela, de que o Senhor está com ela. Então tira, Senhor Deus, qualquer dúvida. Coloque, Senhor Deus, a paz que vem de Ti, a certeza de que o Senhor está cuidando de todas as coisas. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe você. Se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal e também compartilhe esse vídeo com alguém que está precisando dessa mensagem. Seja o canal de bênção na vida de outra pessoa. Tchau, tchau. Deus abençoe você.